Seja o Senhor. Você pode se assentar em nome de Jesus. Você que está nos ouvindo através das plataformas digitais, se você puder passar o link deste culto nessa noite, faça isso, mande para uma pessoa que talvez esteja precisando, alguém que esteja cansado, alguém que está precisando de uma provisão de Deus para essa noite. Eu creio que o que Deus quer falar conosco aqui não vem de homens, mas vem dele próprio. Eu oro a Deus, e a minha oração a Deus nessa noite é que eu não fale nada para você, mas que o Senhor possa falar através da minha vida. Não aquilo que eu quero falar e não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 15. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez a saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jael, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, em toda a boca que não o beijou. Senhor Deus, querido e eterno, nos dá sabedoria, Senhor Deus, nessa noite, Deus, para compreender a sua palavra. Que teu Espírito, que é santo, ó Deus, possa, Senhor Deus, abrir as nossas mentes, abrir os nossos olhos, Senhor Deus, e que essa palavra venha fazer morada dentro de nós. Venha trazer uma transformação tão grande, ó Deus, que a sabedoria seja colocada em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem nessa noite é Recalculando a Rota. O tema, talvez um pouco estranho, mas quantos de nós, nesses dias, quantos de nós, por conta das lutas, das dificuldades, temos talvez desviado da rota? Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando sobre Elias, um homem acostumado a ter uma intimidade com Deus.
Um homem acostumado a ouvir a voz do Senhor. Elias, o profeta de Israel, que num determinado momento, quando se depara com o reinado de Acabe, Acabe é um rei que estava fazendo tudo que era ruim diante do Senhor no reinado de Israel. Acabe se contamina, se casa com uma mulher chamada Jezabel. Acabe então começa a trazer para dentro do reino uma idolatria, um paganismo estava dentro do reinado de Israel. Acabe não tinha temor ao Senhor, havia perdido esse temor. E Elias então é usado por Deus para chegar até diante do rei e disse: olha, Acabe, segundo a maldade que você tem feito sobre Israel, não choverá por anos. Então Elias dá uma palavra para que não chova sobre Israel. E a palavra do Senhor diz que por 3 anos não choveu sobre Israel. Um homem acostumado a ouvir a voz do Senhor, um homem acostumado a andar nos caminhos de Deus, a trilhar uma rota que vinha dos céus, e todas as vezes que Deus movia o coração do profeta, e ele falava e obedecia a Deus, Deus se manifestava através da sua palavra. Então Elias diz para o rei: olha, não vai chover. E realmente não choveu e não teve orvalho sobre a terra de Israel por 3 anos. Passado o tempo que Elias havia orado e havia declarado essa profecia para Acabe, Deus leva Elias para viver num lugar nas correntes de Querite, e lá ele seria sustentado, alimentado pelos corvos. De dia os corvos traziam para Elias pão e carne pela manhã, pão e carne ao anoitecer, e ele bebia das águas daquela corrente. Mas passados os tempos, a água secou. Então Deus fala com Elias: olha, Elias, agora você vai lá para Sarepta, e eu ordenei a uma viúva que te sustente. Que história estranha. Manda um profeta de Deus, acostumado a ouvir a voz do Senhor, para ser sustentado primeiro por corvos, depois por uma viúva. E quando Elias chega até a cidade de Sarepta e encontra-se com aquela viúva, ele fala para aquela viúva: olha, me dá um pouco de água. E ela logo busca água para ele, e ele fala: olha, tem alguma coisa para comer? Faz para mim um bolo. Ela falou: olha, eu só tenho um bocado de farinha na minha panela e um pouquinho de azeite na minha botija. E eu vou preparar uma comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós morreremos. Mas, irmãos, eu quero que você esteja atento a uma coisa nessa noite: que o Deus da provisão da vida de Elias, o Deus da vida da viúva de Sarepta, é o mesmo Deus que eu e você nós servimos. O Deus que alimentou Elias, o Deus que trouxe uma provisão para a vida daquela viúva, Ele está aqui hoje e Ele é presente nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz então que aquela mulher é ousada em obedecer. Ela vai para dentro da sua casa, ela prepara um bolo, conforme o profeta havia dito. Prepara um bolo e leva para o profeta. E ele disse para aquela mulher: porque você obedeceu, conforme você fizeste primeiro para mim este bolo, certamente da tua panela a farinha não acabará, e da tua botija o azeite não faltará. Houve uma provisão na vida daquela mulher, porque ela obedeceu, porque ela ouviu a voz. E Elias então prosseguia na sua caminhada. Elias, ele era um homem acostumado a ouvir a voz de Deus, a ter uma experiência viva e real com Deus todos os dias da sua vida. Mas dentro do texto que nós lemos, eu quero me deter no versículo 4. Se você puder reler comigo novamente. 1 Reis 19:4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, de um arbusto, de uma árvore pequena, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, este homem que estava acostumado a ter uma experiência com um Deus vivo e verdadeiro, nesse momento da vida dele, ele se depara com uma pressão, ele se depara com um desespero, ele se depara com uma falta de ânimo dentro de si, que ele pede para si morte. Parece que nós estamos agora falando de outra pessoa. Nós estávamos falando de um homem que orava para não chover e não chovia.
Nós estávamos falando de um homem que profetizava sobre a casa de uma viúva, que a farinha não faltaria, que o azeite não faltaria. Agora nós estamos falando de um homem que pede para si a morte, que está cansado, que está sobrecarregado, que por causa do curso da sua vida, por causa das coisas que aconteceram, eu não sei hoje como está a sua vida, como você tem passado, como você tem vivido, eu não conheço a sua vida. Mas talvez você esteja esgotado, cansado. Elias se depara no momento da vida dele que ele é oprimido, ele é cansado demais, ele está sobrecarregado. E aquele homem que está acostumado com experiências com Deus, ele sai da rota. Hoje é muito comum nós termos GPS, né? O gerenciador de posicionamento via satélite. E você programa o GPS lá, principalmente no lugar que você conhece. E você programa para ir num lugar, põe o GPS para falar, e ele fala, vira à direita. E você fala, esse GPS sabe nada, eu vou reto. E você vai reto, e ele fala, olha, recalculando a rota. Quantas vezes Deus fala conosco, olha, você precisa caminhar reto, você precisa caminhar em direção ao alvo, que é Cristo. Mas por conta das adversidades, das lutas, talvez por conta do barulho que está à nossa volta, nós perdemos o foco, nós perdemos a rota. Quantas vezes o esgotamento, o cansaço. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que estar cansado não é pecado. Que estar cansado não é pecado. Meu irmão, você tem direito de estar cansado. Você tem direito de se esgotar, se preciso for. Mas sabe, quando você está cansado, não é o momento de desistir. Quando você estiver cansado, é momento de descansar. E descansar em Deus. Sabe, nós precisamos entender, quando Elias disse, olha, basta, para mim chega, para mim acabou, eu não vou prosseguir. Elias estava saindo fora de um propósito que não era de homens. Elias estava saindo fora de um propósito que era de Deus. Quem conhece o propósito que está sobre a nossa vida, mais do que nós mesmos, é o Senhor. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um propósito para todos nós. E sabe quem é que pode recalcular a nossa rota? E eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus pode recalcular a sua rota. Deus pode trazer para você um renovo nessa noite. Deus pode trazer para você um descanso nele nessa noite, em nome de Jesus. Deus é um Deus que nos faz estar de volta à rota original que Ele providenciou para a gente, para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um projeto de vida e de vitória para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós. Mas quantas pessoas hoje, quantos hoje estão cansados? Quantas pessoas hoje? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos no mês de setembro, e este mês de setembro, existe uma campanha em setembro chamada Setembro Amarelo, onde há uma campanha contra a prevenção contra o suicídio. Quantas pessoas por conta do esgotamento, quantas pessoas por conta do cansaço, não tem só pedido para si a morte, mas tem provocado em si mesmo a morte. Quantas pessoas têm tirado as suas próprias vidas por conta de um cansaço sobrenatural, um sobrepeso que a pessoa não consegue carregar. Meu irmão, nessa noite o Senhor quer trazer para você um alívio de tudo aquilo que está pesando demais na sua vida, de tudo aquilo que você não aguenta carregar. Um dia havia um escrito de dívida contra a sua vida, contra a minha vida. Um dia havia uma dívida tão grande que eu e você não poderíamos pagar. Nós não poderíamos, nós não tínhamos condições de pagar o preço que foi colocado nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que envia Jesus Cristo para pagar todo o escrito de dívida que era contra nós. E o Senhor pagou a dívida que era contra você.
Deus pagou a dívida que era contra mim. E todo o inscrito de dívida que era contra mim, Ele aniquilou. Ele pagou em um preço de sangue. Para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, ter vitória. Que hoje nós pudéssemos avançar, segundo a vontade que é dEle. Mas as lutas, as dificuldades, o desânimo, muitas vezes tem tirado as pessoas da rota. Tem feito com que as pessoas entrem em umas cavernas emocionais. A palavra do Senhor diz que Elias, que estava cansado, ele vai ao deserto, ele deixa o moço dele. E depois ele sai ao deserto, encontra um arbusto, deita debaixo, pede para si a morte. E Deus ouve, e Deus vê, e Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Deus sabe todas as coisas que você tem falado. E Deus, um Deus misericordioso, um Deus cheio de amor, de graça, ouve aquilo que Elias falou e age com misericórdia, age com graça. Diz para o anjo ir lá e servir Elias. O anjo levou pão cozido em pedras, deu água para ele, fez ele descansar. Depois Elias dorme, o anjo acorda de novo, come de novo, bebe água. E o anjo diz para ele: olha, levanta, porque o caminho te será sobremodo longo. E nessa parte do texto, Elias sai andando para o deserto, 40 dias e 40 noites. Mas Elias sai andando pela direção dele próprio, e ele vai ter até o monte de Deus, o Monte Horebe. O mesmo monte onde Deus havia falado com Moisés anteriormente. Deus falou com Moisés naquele monte, a sarça ardia naquele monte. Deus entrega para Moisés os mandamentos naquele monte, o monte do Senhor. E Elias vai até aquele lugar. Mas é interessante que nós vemos no texto bíblico que Elias não se põe sobre o monte, mas Elias no monte do Senhor entra dentro de uma caverna. Elias se esconde dos seus problemas. Sabe, hoje nós temos um problema muito grave que atinge a nossa sociedade atual, chamado depressão. Quantas pessoas hoje estão deprimidas? Quantas pessoas hoje estão dentro das suas cavernas emocionais? Mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo estando dentro da igreja, no lugar onde Deus falaria comigo e com você, mas por conta da caverna emocional que eu criei dentro de mim, eu fico apático ao que está acontecendo ao meu redor. Eu nem consigo ouvir a voz do Senhor. E interessante que o Senhor não entra na caverna para tirar Elias. Deus vai até o monte e fala para Elias: olha, sai daí. O que você está fazendo nesse lugar? O profeta havia andado 40 dias, 40 noites, chegado àquele lugar, e Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Elias estava andando sem rumo, sem propósito. Ele foi até o monte de Deus, mas ele não conseguia falar com Deus lá em Judá. Ele não conseguia falar com Deus lá onde ele estava vivendo. Elias conseguiu falar com Deus lá no Monte Carmelo, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Sabe, um dia Elias vai até o Monte Carmelo, e haviam dois pensamentos quanto quem era Senhor. E Elias falou para aqueles homens: olha, vocês estão com dois pensamentos. Se Baal é Deus, se o Senhor é Deus, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma coisa. Vamos preparar 2 holocaustos. E vamos preparar a lenha, vamos preparar a oferta. E o Deus que consumir essa oferta, esse será Deus. Então a Bíblia diz que os profetas de Baal, mas os profetas dos postes ídolos, eram 850 homens, prepararam um altar. E começaram a buscar ao seu Deus, um Deus pagão. E começa a buscar e a gritar, e a pedir, e a pedir. E Elias, um profeta que tirou um sarro daqueles homens. O profeta de Deus ainda brincou com eles. Olha, grita mais alto. Quem sabe o seu Deus está de férias, está viajando, ou está muito ocupado. Grita mais, quem sabe ele está dormindo e ele vai acordar para responder vocês. Aqueles homens passaram um dia e depois começaram a se retalhar e derramar sangue e nada houve. Ninguém consumiu aquela oferta, aquele cabrito que foi colocado no altar.
A Bíblia diz que Elias restaura o altar do Senhor. Restaura todo o altar, pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Restaura o altar, pede para derramar água sobre o altar, e derrama água e mais água, e a água espalha pela cavidade que haviam feito. E Elias ora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus, Deus derrama um fogo do céu, que consome toda a lenha, toda a oferta, todo o holocausto, a água, e lambe até a terra, e tudo é consumido. E aqueles homens foram mortos à espada. Você sabe o final dessa história, a vergonha que foi para aquele povo, porque Baal não é Deus. Quantas vezes o mundo tem tentado apresentar para nós um paganismo, aonde você talvez tenta se apoiar na força do seu braço, no seu intelecto, na sua sabedoria. E eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver cansado, se você estiver sobrecarregado, há um Deus para você se apoiar nessa noite. Jesus disse, e Mateus, ele replica as palavras de Jesus dizendo: olha, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não precisa sair pelo deserto, não precisa andar 40 dias, 40 noites, entrar numa caverna emocional, mas você precisa, eu e você, precisamos se achegar diante do Senhor, se achegar a Ele, e Ele arranca esse fardo, Ele arranca esse peso, Ele arranca essa vontade de não mais viver. Deus quer restaurar as nossas vidas. Deus quer trazer alegria para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Que possamos juntos celebrar a vida. Que possamos juntos se alegrar em Deus. Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Que possamos nos alegrar nele. Meu irmão, se você estiver andando fora da rota, o que Deus quer fazer é recalcular a nossa rota nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem um desejo de recalcular a nossa rota, porque Ele tem um projeto para cumprir nas nossas vidas. Elias tinha um projeto sobre a vida dele. Elias tinha um plano, Deus tinha um plano sobre a vida de Elias. Não adiantou Elias fugir. Ainda bem que Elias não atentou contra a sua própria vida. Ele só expressou diante de Deus o seu cansaço. Se você um dia expressou diante de Deus o seu cansaço, fez bem, porque ninguém melhor do que o Senhor consegue conhecer os teus problemas, as tuas dores. Deus consegue medir o seu cansaço nessa noite. Eu quero dizer para você que mesmo em meio a essa pandemia, e mesmo em meio aos problemas, às dificuldades que eu e você possamos estar passando, o Deus da viúva de Sarepta, o Deus da vida de Elias, é o mesmo Deus hoje que age na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. É um Deus que quer trazer vida, que quer trazer um alívio para tudo aquilo que está pesado nas nossas vidas. É muito bom a gente poder ter um realinhamento, uma rota recalculada, uma direção a seguir. Elias tinha ainda um propósito a cumprir. Ele tinha que cumprir um propósito diante de Deus, daquilo que Deus havia determinado para ele. E Deus fala para ele: cara, o que você está fazendo nesse monte? O que você está fazendo nessa caverna? Faz o seguinte, volta ao teu caminho. Pode voltar, porque o meu propósito para a sua vida não está nessa caverna. Sabe, tudo isso que você andou para cá, pode voltar para lá, porque eu vou te usar. Você vai ungir 2 reis e mais um profeta no teu lugar. Meu irmão, você está cansado da tua casa. Você está cansado da tua família. Talvez você esteja cansado de você mesmo. Tem gente que não se aguenta mais. Tem gente que não consegue aguentar a si próprio. E está muito cansado. O propósito de Deus para a sua vida é que você possa celebrar com Ele da vida e dos planos dEle para você. Deus quer restaurar o teu altar. Deus quer restaurar a tua rota nessa noite, em nome de Jesus. Quer recalcular tudo aquilo que está, talvez, saindo fora do seu controle. Olha como que Elias, ele
teve um êxito nessa passagem. Elias, Deus pergunta para ele o que ele estava fazendo naquele lugar. E que era para ele sair daquela caverna. E que era para ele voltar ao caminho. E interessante que Elias ouve a voz do Senhor naquele lugar. Elias só não ouve como sai daquela caverna. E Deus fala com ele. E quando Deus fala para ele voltar, ele volta. Elias, ele encontra em Deus um realinhamento quando ele confia no Senhor. Quando ele descansa no Senhor. Elias também encontra esse realinhamento quando ele se alimenta da palavra que vem do Senhor. E Elias também encontra esse realinhamento da rota quando ele obedece ao Senhor. Meus irmãos, como é importante obedecer a Deus, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Sabe, é impossível andar com o Senhor se nós não exercermos em Deus fé. Você que me ouve nessa noite, talvez aí da sua casa, ou você que me ouve aqui no culto presencial, talvez você acredita, pela sua forma intelecta, você nem acredita que você possa descansar. Talvez você está num estágio de cansaço tão grande que você não acredita que você possa viver dias de paz. Existem pessoas que não acreditam mais que a paz pode fazer parte da vida dela. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você se espelhar na paz que vem do mundo, vai ser muito pouco para você. Não vai satisfazer a sua vida, não vai satisfazer o seu desejo. Porque a paz que você precisa nessa noite vem do alto para a sua vida, para a minha vida. O Senhor disse, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Deus tem descanso para você nessa noite. Deus tem um renovo para você nessa noite, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós ouvimos os barulhos, nós vemos o vento, nós vemos o fogo, nós vemos os terremotos, e estamos numa inquietude dentro de nós. Não conseguimos exercer fé, não conseguimos praticar aquilo que Deus quer que nós pratiquemos, que é confiar nele, que é ouvir a sua voz, que é pôr em prática isso que nós aprendemos nele. Você que está aqui nessa noite, você não está aqui à toa. Você não veio aqui para ouvir eu falar. Você veio aqui para ouvir o Senhor falar com você nessa noite. Sabe, o desejo do meu coração é que você possa viver essa próxima semana, uma semana de paz. Sabe, é uma paz tão estranha, tão difícil de explicar. Porque mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às enfermidades, você ainda consegue sentir paz. Porque a paz que vem do alto, ela não depende das circunstâncias. O Elias, por um momento, perde a paz, sai fora da rota. Mas quando ele se posiciona, sai daquela caverna emocional que ele mesmo criou, Deus então restaura o caminho de Elias. E ele volta e cumpre um propósito que Deus havia designado para ele. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor. Quantas vezes nós ouvimos muitos barulhos? Quantas vezes nós nos inquietamos? Quantas vezes essa inquietude nos afasta de ouvir a voz do Senhor? Meu irmão, Deus não tem um projeto para a sua vida de você viver em aflição, em medo, em depressão. Penso que Elias se sentiu empurrado para baixo. Um homem que enfrenta 850 profetas de Baal. Um homem que enfrenta aqueles homens no Monte Carmelo. Um homem que profetiza sobre a casa da viúva. Num determinado momento da vida foge de uma mulher. Pensa, parece que nós estamos falando de dois personagens. Um forte, que anda dentro do propósito e da rota de Deus. E um, quando perde o propósito, quando perde a rota, torna-se um homem frágil, amedrontado, cansado, que só ouve barulhos, que se esconde de uma caverna. Ei,
Se você é uma pessoa dessa que tem se escondido dentro de uma caverna, se ponha sobre o problema, se apresente diante de Deus. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer te colocar de pé nessa noite. Quer fazer com que você avance e cumpra um propósito, segundo Ele determinou, em nome de Jesus. E se você puder nessa noite, levantar do seu lugar. Mas preste atenção. Não levante de uma forma qualquer, mas se levante do seu lugar com fé. Se levante não só fisicamente, mas se levante emocionalmente e espiritualmente nessa noite. Se você que está prostrado dentro da tua casa, talvez a sua casa nessa noite seja a sua caverna. Quantos jovens hoje estão dentro dos quartos nessa quarentena e o seu quarto virou a sua caverna? Pessoas que estão dentro de casa e a casa poderia ser um lugar de adoração, poderia ser um lugar da presença de Deus manifesta, mas não. Quantas casas hoje virou uma caverna emocional? Quantas pessoas têm dentro de si, mesmo estando na igreja, tem dentro de si um lugar, um esconderijo sombrio, emocionalmente falando, vivem numa caverna. E Deus quer que você se levante, que você saia dessa caverna nessa noite, porque Ele quer recalcular a sua rota. Você é projeto de Deus, você é projeto do Altíssimo. E quem é que pode recalcular algo na sua vida? É Ele. Se você deixar, se você permitir, Ele te arranca dessa caverna, Ele te chama para fora, assim como Ele chamou Lázaro. Ele não entra naquele túmulo, mas Ele chama o morto para fora. Ele te chama nessa noite. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer trazer vida na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que não sonha mais. Talvez você seja uma pessoa que não tenha mais projeto. Talvez você seja um jovem no vigor da idade, mas que não tenha sonhos, que não tem mais nenhum projeto. Ei, o Senhor te chama para fora nessa noite. O Senhor te chama para sonhar. O Senhor te chama para projetar coisas grandes segundo a vontade dEle. Levante-se do seu lugar. Você que está aqui nessa noite no culto presencial, se você entendeu essa palavra, levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Se coloque de pé, nós vamos louvar ao Senhor. Mas se levante de uma forma não só física, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando. Fala, olha, agora você vai falar assim para o seu cansaço. Basta. Elias falou porque estava cansado demais. Agora você vai falar para o seu cansaço. Basta, agora eu vou avançar no Senhor, em nome de Jesus. Chega de sofrer, chega de ficar menosprezado. Chega. Oh, em nome de Jesus, feche seus olhos, louve ao Senhor.